Boa noite, pessoal. A gente vai começar hoje uma live e, como de costume, pontualmente às 20 horas aqui nós estamos para mais uma conversa, para mais um bate-papo, para mais uma troca, para mais uma partilha de conhecimentos. E hoje a gente vai falar de algo que para mim é bem assim, eu adoro esse tema, arquétipos, eu realmente gosto muito, mas eu estudo esses temas mais em relação ao tarô, né? A questão dos aspectos da personalidade que a gente vai trazendo. Então eu tenho esse foco, né? E tem 2 semanas mais ou menos. Deixa eu ver aqui uma coisa, se vocês me ouvem, né? Eu tenho mania de começar assim, já entrar no tema pra gente já ir falando. Mas vamos ver se vocês estão me ouvindo, porque a gente está tendo algumas interferências, eu diria, aqui nos aplicativos, na internet. Então, tem muita gente que está tendo dificuldade de fazer as lives, até mesmo para ouvir. Então, primeiro me acenem se vocês estão ouvindo, se vocês estão me vendo. E aí a gente continua. Já vi que a Lerine já entrou. E aí, me dá ok para ver se o áudio tá bom, se vocês me ouvem bem. Só bota o joinha aí. Tudo ok? Cristina, ok. Jaque, ok. Então tá bom. Então a gente pode continuar. Vocês estão me ouvindo bem. Então, como eu estava dizendo, eu gosto muito desse tema. É um tema que eu estudo há um tempo, assim. E não só por conta dos atendimentos, né? Mas também por conta da prática digital, né? Dentro desse marketing digital, a gente também precisa estudar esses arquétipos. E há umas 2 semanas, se eu não me engano, eu conheci a Lerine e ela faz um trabalho muito interessante com esses estudos de arquétipos dentro da prática da internet, das redes sociais. Então eu chamei ela para falar um pouquinho para a gente hoje sobre arquétipos. E eu já vou logo assim adiantando que a gente vai falar de arquétipos de uma forma geral e aí vamos ver o que vai fluir, se ela vai entrar com esses assuntos também relacionados à internet, às redes sociais, que é um campo do trabalho dela. E então, se vocês quiserem fazer pergunta, tem uma caixinha aqui embaixo ó, que vocês podem clicar e fazer pergunta e a gente vai respondendo. Ou pode mandar aqui pelos comentários mesmo, a gente vai conversando e vai falando todas as perguntas que forem surgindo, tá bom? Então ela já entrou, Lerine, deixa eu chamar ela. Acho que até foi ela que me chamou aqui, foi. Vamos ver. Tomara que a nossa internet continue assim, linda e boa, fluindo, para a gente conversar bem, sem interferências, né, Lerine? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou Tudo bem com você? muito feliz com esse convite. Estou ótima. E vocês? E os Tô seguidores? ótima Tudo também. bem? Então, Lerine, conta para nós como essa história dos arquétipos e como a gente pode aprender algo para aplicar de fato na nossa vida esses ensinamentos, né, esses conhecimentos. Porque o que eu venho, até semana passada eu escrevi sobre isso, a gente lê tanto, a gente ouve tanto, né, mas o que de fato isso como, né, de fato isso está presente na nossa vida e como a gente pode ter esse conhecimento para melhorar, né, os nossos dias, a nossa experiência, enfim. Fique à Tá. vontade, né, no canal, fale aquilo que você sentir no seu coração, porque eu acho que a intenção desse projeto, eu falo, né, Projeto Vida Iluminada, é bem isso, de tocar as pessoas com aquilo que faz sentido pra gente, né? E hoje falar disso pra mim, e eu acho que pra você também faz muito sentido. Faz sim. Obrigada pelo espaço. Eu acho que assim, só a explicação do estudo de arquétipo já é uma expansão de consciência. Por quê? Porque na psicologia, na psicologia junguiana, a gente entende que nós temos comportamentos, características próprias, né? Aquelas características que nos tornam indivíduos próprios, independentes e próprios, que eu digo, de si mesmo.
Mas, apesar dessas características que nos tornam individuais, nós temos muitos comportamentos ditados pelo todo, né? E às vezes a gente não percebe que a gente tem esses comportamentos de manada. São comportamentos que a gente faz, que a gente tem pelo contexto social, pelo nosso histórico familiar. E aí, de acordo com Jung, a gente tem 3 tipos de situações que nos colocam em comportamentos de manada, né? Primeiro, através de padrões comportamentais que nós temos do nosso contexto social. Depois a gente tem a forma de identificação com uma percepção de realidade. Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que já rolou aquele negócio de nunca vi essa pessoa, não conheço essa pessoa, mas ela gosta de uma coisa que eu gosto e eu já gosto dessa pessoa porque ela gosta de alguma coisa que eu gosto. Né? Então, também acontece um comportamento semelhante através disso. E a última, que é a que eu mais gosto, que é a forma de percepção passada, através da ancestralidade, né? Que veio da nossa árvore genealógica, veio dos nossos pais, dos nossos avós, né? Das criações passadas. Essa forma de arquétipo é uma forma muito enraizada, que a gente cresceu assim. Inclusive, as nossas crenças vieram disso. Tanto as crenças limitantes, quanto as crenças que também nos tornam especiaizinhos, né? Com valores especiais. Então, eu costumo dizer que, assim, o que eu faço, né? Qual que é esse estudo etnográfico? Quando a gente entende essa ancestralidade, o contexto social, o contexto de criação de qualquer ser humano, a gente consegue também levar em consideração que hoje o comportamento atual de determinadas tribos, determinadas manadas, elas têm uma explicação. E aí, o meu trabalho é transformar isso em dado. Então, eu entendo por que ela pensa assim, por que aquele grupo, né, aquele recorte da sociedade pensa daquela maneira, age daquela maneira parecida, e transformo isso em dados para que as empresas, as pessoas possam usar a seu favor, para se comunicar melhor. Porque quando a gente conhece com quem a gente fala, a gente sabe como falar. Né? As empresas estão muito acostumadas a apresentar produtos e vender, e eu quero vender, vender, vender. Só que antes de vender, a gente se relaciona. E para se relacionar, a gente tem que conhecer essas pessoas. E não é só conhecer superficialmente. Não são só dados demográficos, né? De região, idade, gênero. Não é só isso. A gente também tem que entender esse comportamento. Dentro da internet, as pessoas estão projetando o tempo inteiro as suas dores, as suas objeções, as suas frustrações, os seus desejos, os seus sonhos, a sua procrastinação. Então, assim, na internet, se você sabe ler essas pessoas na internet, você consegue se aproximar dela e conversar com ela. O bacana disso tudo é que quando você entende a dor, você também entende a solução. Aí você para de querer vender seu produto e começa a vender o porquê do seu produto existir. Então, assim, do modo capitalista, digamos assim... Olha, vou até fazer uma pausa. Você disse uma coisa muito importante. Os terapeutas de plantão que vivem me perguntando como eu faço para fazer alguma coisa na internet, tá aí. Comecem a perceber quais são as dores, né? Percebam com quem que vocês estão falando para depois oferecer uma solução. E tá aí. Uma das melhores dicas que você podia dar, já deu. Exato. E existem várias maneiras de você fazer isso. E eu penso que como a gente está muito preso a números, né? Números de seguidores, números de engajamento, de like e tal, a gente esquece das relações que já existem, que estão fortes com a nossa marca ou com a nossa própria voz. Essas relações de 20 pessoas, 30 pessoas, elas são fundamentais para a construção da nossa personalidade na internet, da maneira como a gente se expressa. E tem milhões de maneiras de você conversar com essas pessoas, e não só fazer enquetes nos stories e pedir para a pessoa marcar e curtir, compartilhar. Né? Existem formas de você aprofundar, afinar esse relacionamento para que ele seja mais íntimo. E então você use a rede social para o motivo que ela é, que é de socializar. Né? A rede social é o quê? A rede social ela já existia antes da internet. As pessoas unidas em volta de um assunto em comum.
Aqui, agora na internet, a coisa ficou mais fácil, a gente conseguiu atingir novas pessoas, pessoas que estão distantes, mas não mudou o conceito. O conceito ainda são pessoas unidas em volta de um assunto em comum. Então, o estudo de arquétipo, ele faz você colocar a sua audiência em caixas para você entender os comportamentos dessas caixas, não no sentido de limitação, mas no sentido de você saber com quem você está falando. Então, ó, agora eu estou falando com essa caixa, agora eu vou falar com essa, porque você tem que adaptar a sua linguagem. Como que você vai explicar o que você faz para uma criança de 4 anos e para um adulto de 40? São maneiras diferentes. Só que você tem que entender como esse receptor, qual é a experiência, a bagagem dele ancestral para receber isso. E aí você adapta a sua linguagem. Você vai dizer a mesma coisa, vai vender o seu produto do mesmo jeito, só que de maneira adaptada. Muito bom isso. E Lerine, eu fico aqui pensando que você fala em arquétipos, né? E hoje a gente tá ouvindo muito falar dessa figura avatar, persona, né? É a mesma coisa, não é? Não. Não? Não. Então me explica, porque eu tava lendo isso, então eu vi em vários lugares essa comparação. Então explica pra gente aí. Tá. Avatar, persona, ela é o que você cria. Então você conhece tão bem o seu público que você criou um arquétipo, uma persona que representa o seu público. Avatar são as pessoas do seu público. Então, essa galera que você entrevistou para chegar numa persona. É mais ou menos por aí. Dentro da linguagem técnica disso tudo, avatar não se usa muito. O que usa muito é buyer persona e brand persona. Porque buyer persona são os compradores, são as pessoas que você vai entrevistar, que você está ali se relacionando. E a brand persona é quem você vai criar em cima disso, entende? Entendi. Tô vendo aqui. Melhor assim? Porque parece que tava me vendo com a imagem cortada. Você tá me vendo certinho? Tô te vendo certinho. Ah, tá. É porque a Renata Janones, você está ouvindo e anotando todos os dados dessa live. Renata Janones é uma médica aqui de Berlândia também que tá começando nesse meio assim digital. Ela também é terapeuta, também está atuando com o canal. Então, eu acho que essa live de hoje, Lerine, está sendo muito útil para um público que está surgindo dentro do Vida Iluminada, que está chegando até mim, é muito interessado em como fazer um canal, sabe? Sim. Eu recebo muitas perguntas nesse sentido. Manu, o que você faz? Como é que você lida com Vida Iluminada? Como é que você faz suas postagens? Então, a primeira coisa que eu posso dizer para as pessoas que estão me ouvindo e que estão seguindo nessa mesma linha, por isso que eu fiz o convite, eu adorei ter conhecido a Lerine bem nessa etapa, né? Porque é uma pessoa que já está estudando isso, já está fazendo isso, já está trabalhando com isso há bastante tempo, é a gente conhecer com quem a gente está falando, né? Saber direcionar a nossa fala, o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente quer oferecer para as pessoas, mas direcionar. E uma coisa que eu acho muito importante no que você disse, Lerine, é que eu seleciono essas pessoas sem excluir nenhuma delas, mas também é muito importante eu definir para quem de fato eu quero falar, para quem de fato eu quero oferecer esse conteúdo, esse conhecimento, esse ensinamento. Não é isso? Eu acredito que assim, quando você entende com quem você fala, você escolhe com quem você quer falar mais. Então, por mais que você saiba que o seu conteúdo respingue em determinados nichos, em determinadas tribos, ainda assim, quando você tem clareza do estudo de buyer persona, do estudo de arquétipos, você escolhe quem vai te trazer mais retorno, não no sentido só financeiro, mas no sentido de criação também do seu produto. Então, assim, é muito importante dizer não. Tem uma etapa, porque o estudo etnográfico para a internet, ou na etnografia, né, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, tem uma etapa dele que você diz não.
é a etapa que chama dizer não, que é a hora que você entender. Meu gato está passeando aqui. Você diz não, você entendeu todas as caixinhas, entendeu todos os avatares que você atinge, e aí você escolhe de fato, ó, esses aqui, geralmente são 3 ou 4 no máximo. E aí é importante, porque qual que é a diferença de público-alvo para nicho? Nicho, público-alvo é quando você fala mulheres, 35 anos, de tal cidade, blá, blá, blá. Nicho é quando você fala mulheres recém-divorciadas, que estão passando por uma fase de transformação, entendeu? É quando você entende. Para você estão buscando deixar a sua marca no mundo. Tô falando isso porque a Renata tá ouvindo. Ah, tá. Então, porque quando você entende o nicho, você consegue saber as dores. E aí o estudo de etnografia, ele te dá uma possibilidade de saber exatamente onde dói naquela pessoa que está recém-divorciada. E aí a sua linguagem muda. E aí você passa a não dar mais produtos, você dá soluções. Ô, Zerrine, dá um exemplo, por exemplo, de uma dor específica, assim, levando em consideração os arquétipos, o avatar e a dor, só para ficar mais claro, porque eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui estão realmente começando a entender isso, estão começando a pisar eu acho que nesse mar, né, de informações que tem dentro desses marketing digital, e que eu acho que você pode exemplificar muito bem isso para todo mundo entender. Tá, vamos pegar um exemplo então. Vou usar o meu próprio exemplo. Eu falo no meu Instagram para mulheres. Esse é o meu público-alvo. A partir do momento que eu estudei o arquétipo, os arquétipos das mulheres, eu identifiquei que existem mães que estão solo, né? Mães com a mesma idade. A gente está falando do mesmo público, de 25 a 35 anos, mas existem vários arquétipos diferentes dentro desse público. Então, eu entendi que tem mães que estão passando pelo puerpério e tal. Eu entendi que tem dentro desse nicho também mulheres recém-divorciadas, que estão lidando com a desromantização de relacionamentos agora. E aí, quando eu vejo esses dois públicos, eu começo a entender que a minha linguagem precisa chegar nesses dois públicos. Então, eu falo, às vezes, a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria online sobre autoestima. A mentoria online de autoestima para mães é diferente da mentoria online de autoestima para essas mulheres recém-divorciadas. Só que isso não está explícito ali na pauta do meu conteúdo. Você que é divorciada. Não é assim, é sutil. Quem precisa entender é o comunicador. Então, eu entendo isso e eu adapto o produto de acordo com o meu nicho. E assim eu consigo atingir. Então, eu faço um post, aí vamos falar de prática mesmo, uma consequência. Eu paro de fazer posts em feed para todo mundo. E eu começo a criar meu público lá no gerenciador, no Facebook for Business, né? Que é o gerenciador de anúncios. Eu crio dois públicos, o das mães e o das mulheres recém-divorciadas. E eu falo a mesma coisa da mentoria online, como que eu posso ajudar, só que para mãe diferente da menina. Então, assim, aí o que acontece? Essa comunicação só chega para aquelas pessoas. E aí eu consigo me comunicar, me relacionar, entende? Parece que é complexo, parece que é muito difícil. E realmente tem que ter uma dedicação de estudos em volta de psicologia, sociologia, antropologia, né? São estudos que te embasam para você entender como é que funciona arquétipo e tudo mais. Mas depois que você entender o seu público, ou seja, você vai afiar o machado ali um mês, mais ou menos, estudando. Mas depois que você entendeu, é um mar desbravado. Aí vai embora que você conheceu essa galera. Uma coisa que eu queria... Porque abre o caminho, né? Primeira coisa, a gente tem que ter clareza. Eu preciso criar lucidez sobre o que eu quero fazer, quem é que eu quero atingir. Então, feito esse estudo prévio, já começa a ficar mais fácil. Olha, eu quero trabalhar com essas pessoas. Então, começa a dar uma clareza, né? E aí a gente começa a focar. Uma coisa muito importante de dizer é que depois que você fez esse estudo, você não pode lapidar ele em pedra. Por quê? Porque do mesmo jeito que você muda todo dia, o seu público também muda. Então, você tem que sempre reciclar essas novas experiências. O que essa galera está vivendo? Qual é a jornada que ela está fazendo de vida?
Uhum. Era isso que eu ia te perguntar, porque dentro de cada arquétipo, eles vão passando pelas etapas, né? E vão cumprindo o ciclo completo e a gente tem que ir acompanhando todo esse desenvolvimento. Então, do mesmo jeito que tem gente que lá está quase chegando no final já do ciclo, tem gente também entrando no ciclo, né? Isso, Entrando exato. nessa jornada e a gente tem que estar assim, enquanto a gente está também caminhando, porque a gente também está nessa jornada, né? A gente tem que estar atento ao que aquela pessoa naquele exato momento está buscando Sim, dentro e desse é uma arquétipo coisa co-criada. pré-definido. Isso, e é co-criado, viu, Manu? Porque você não dá para você esperar ficar pronto para fazer algo. Uhum, Você tem que uhum, fazer e ir criando, co-criando com o seu público, uhum, aproximando uhum, ele da sua criação, para que você entenda essa jornada. É claro que a sua cabeça uhum, sempre vai estar de uma maneira mais estratégica, um pouco mais uhum, racional, mas ainda assim o público se identifica mais quando entende que tem um humano ali também querendo aprender sobre ele. E é, isso acho que torna a vida mágica, né? O que torna uhum, os dias mais gostosos, as apreciações mais gostosas. O interessante disso tudo é que eu naveguei tanto nesse mar durante 10 anos, estudando, trabalhando para empresas, que agora que eu decidi viver do Instagram e ficar no Instagram, eu sei de tanta solução de dor que até a minha comunicação mudou. Então eu passei a não uhum, ensinar mais as pessoas a serem pesquisadores comportamentais e comecei a acolher esse público que estava vendo que estava sendo ouvido. Né? Quando o uhum, público entende que está sendo ouvido, ele cria um laço, ele cria um relacionamento com uhum, você. E aí eu percebi e mudei, pivotei meu produto. E eu acho que essa é a grande graça da vida, de você uhum. perceber essas minúcias e conseguir fluir em cada mudança, né? E se reinventando, né, ao longo do processo, porque aqui a gente fala, né, tá o tempo todo falando em rede social. E o que é uma rede social? É o vínculo que a gente tem com as pessoas, é esse rapport que a gente vai criando com cada pessoa, né? Às vezes a gente tem afinidade com o grupo, mas é pessoas que estão ali, e a gente precisa entender isso, Sim, né? e a gente tem que entender os E comportamentos em grupo também. Existem uhum, comportamentos de manada, né? Existem pessoas que compram porque o amiguinho comprou. Ou uhum, compram para ser aceito, compram porque não querem ser julgados, compram porque acreditam que a uhum, solução de tudo está externa e não interna. Então, uhum, essa minúcia que o mundo está entregando para você, ela precisa ser utilizada para um bem. Aí vem o meu propósito, né? Aí uhum, já foge um pouco de pesquisa, de técnicas, né? É o que eu uhum, acredito. Porque se você tem acesso a esse tipo de informação que é íntima, eu acredito que sejam informações íntimas, porque você acaba sabendo coisas que nem a pessoa sabe que ela faz, sabe? uhum, Então, quando você tem acesso a essas dores, a essas objeções de uma maneira muito profunda, é uma alma acolhendo outra alma. E aí eu penso que sim, precisa ter muita cortesia, tem que ter muita sutileza, amorosidade, acolhimento, porque a gente acaba tendo uma expertise maior do nosso público, né? Mesmo sem ele sim. saber, a gente acaba conhecendo ele mais do que ele mesmo. E isso precisa ser Uhum, aberto, exposto. Eu vejo muita marca utilizando isso para o mal, sabe? Então, acho que a minha uhum. missão é ajudar essas pessoas. Sim, e quando a gente está com essas pessoas, suspender mesmo tudo isso, né? Porque você, eu não sei como você hoje está trabalhando, se você também está atuando como terapeuta ou coisa nesse sentido, mas eu atuo como terapeuta e também trabalho com essas coisas do marketing, porque eu faço todas as coisas dentro do vidro iluminado. Eu falo que eu sou o vidro iluminado, né? Então, é muito semelhante isso. A gente estuda, mas todos os conhecimentos parecem que comungam no mesmo lugar. Quando eu Sim. estiver com uma pessoa, quando eu estou falando com você e com todas as pessoas que ouvem, que leem, que a gente escreve, são pessoas, são almas, são pessoas que têm dores, assim como a gente, né? Está crescendo, está tentando melhorar a cada instante. Então é isso que a gente foca nesse trabalho. O objetivo é levar o melhor e não simplesmente, eu estou te vendendo um produto. Não, não é Não, isso, né? com certeza. E assim, o marketing digital, ele aproxima bastante, ele dá a possibilidade de você
ter um contato mais humano, apesar dessa coisa de vida online, deixa muito preso no celular. Cara, se você equilibra os polos, você encontra harmonia, você encontra ajuda. Tem muita gente pedindo ajuda, né? Por exemplo, quando você procura, quando você vai fazer um estudo de arquétipo, você começa a pesquisar hashtags mais faladas pelo seu público, você vê nas próprias hashtags que tem muita dor, tem muita projeção de sofrimento emocional, de eu me amo, eu me odeio, sabe? Existem coisas pesadas acontecendo que a gente tá com um olhar tão viciado para achar que isso é normal, que a gente passa a tela, atropela isso e não vê o quanto tá urgente um pedido de socorro. E existem pessoas preparadas, assim como eu e você, para entender esse externo e poder canalizar para o nosso público, para as pessoas que a gente cuida, que a gente mentora, que a gente, né, a gente pode fazer o bem através disso tudo e fazer essas pessoas enxergarem a realidade que está acontecendo, que isso tudo talvez não seja tão normal assim, que talvez ela esteja se corrompendo num nível muito pesado. Talvez ela esteja até se auto-punindo demais. É muito forte, assim, o que acontece. O estudo de arquétipo te dá uma expansão muito grande sobre as dores do seu público. Porque na internet, olha que interessante isso que eu vou te falar. Tem um estudo do Charles Sanders Peirce, que é o cara que é o pai da semiótica. É um estudo francês, que ele fala o seguinte: nós somos o que somos quando somos sozinhos. Então, o que ele quis dizer? Que bonita essa frase. Ele quis dizer que a gente só é a gente mesmo quando a gente está sozinho. Por quê? Porque quando a gente não está sozinho, a gente está usando uma máscara. E tudo bem, normal. A gente usa máscaras para viver em sociedade. Nós usamos a máscara da filha, a máscara da profissional, a máscara da esposa, a máscara da mãe. Mas quando estamos sozinhos, nós não usamos máscara. Nós somos nós mesmos. E nesse contexto, se a gente traz para a internet, todo mundo que está com uma tela na mão ou no computador está sozinho. Está sozinho. Está projetando algo de puro ali, seja ódio, seja amor, mas o que está sendo projetado é uma necessidade, talvez um pedido de ajuda. Entende? Nossa, que bonito isso. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Muito linda. Eu acho que fez todo sentido, assim, né? E quando a gente está falando isso, eu tô aqui me lembrando, né? A primeira vez que eu me deparei com esse tema do arquétipo, tem muito tempo, na época em que eu tinha uns tarôs, eu ainda tenho aí, mas eu não uso muito. Então foi o meu primeiro contato com arquétipo, foi com esses estudos do tarô, do Jung. E enquanto você falava, né, sobre essas coisas da internet, dos pedidos de ajuda, me veio muito assim, hoje nós duas estamos desempenhando um papel arquétipo, né? Que seria um papel de cuidadoras nesse momento. Porque a gente está chamando a atenção das pessoas para esse assunto, para esse tema. Então a gente está nesse momento desempenhando um papel, desempenhando um arquétipo, né? Um modelo, uma referência nesse sentido. E aí eu fiquei pensando em outras situações da nossa vida, quantos outros arquétipos a gente também representa, que a gente também não está se manifestando. Porque a gente está chamando atenção agora, nesse primeiro momento, em relação à rede social, né, ao trabalho com a internet, mas no dia a dia a gente está o tempo todo atravessando esses arquétipos e não está percebendo. Sem perceber e pior, vivendo a versão a melhorar desses arquétipos. Quando a gente vive a versão a melhorar dos arquétipos, a gente está vivendo uma versão infantilizada daquele arquétipo. Exatamente. E a nossa criança interior, ela precisa evoluir para uma melhor versão. Qual é a melhor versão da nossa criança? É a alegria, é a presença, sabe? É o cuidado com o amor ali, na brincadeira, na criatividade. Essa é a melhor versão da criança. E quando a gente não olha para a criança que não foi acolhida dentro da gente, a gente vive arquétipos infantis. Mesmo que seja o arquétipo da mãe, principalmente o arquétipo da mãe, que não está presente para esse despertar todo que acontece, ela vai ser uma mãe que vai projetar muita culpa naquela criança, ela vai ser uma mãe que também quer chorar, ela vai ser uma mãe que também está querendo fazer birra, que não quer... Quase uma competição com o filho, né?
Exatamente. E aí essas versões a melhorar dos nossos arquétipos, tá tudo bem. Eu acho que todos nós temos essas versões a melhorar e ok. Mas o que está faltando é a gente despertar para elas e entender que a gente pode, sim, viver a melhor versão de cada uma. Que hoje nós somos o adulto que vai acolher essa criança, não mais alguém externo. Sempre, né? Sempre. Sempre é a gente que vai acolher, como você disse, né? Só estando com a gente mesmo que a gente vai ser a gente de fato, né? Então a gente vai tirando essas camadas para encontrar a gente de fato. É muito lindo. É muito lindo esses trabalhos que a gente estuda sobre o ser humano, né? É tão complexo que, assim, é ad infinito isso. A gente vai crescer e vai continuar tendo que olhar para várias questões. E olhar para essas questões dos arquétipos nos torna também, nos fortalece de uma certa forma. Sim. Eu percebo que cada vez que a gente olha para um aspecto que eu estou vivenciando naquele momento, parece que eu me fortaleço naquilo, eu aprendo com aquilo. Eu tenho percebido muito isso. E é muito difícil a gente aprender, porque a gente precisa reconhecer que a gente está, às vezes, fraco, né? E, assim, a vulnerabilidade é uma característica que, depois que você entende o poder dela, ela é maravilhosa. Mas, enquanto você não entende o poder da vulnerabilidade, você passa a vida achando que você é inabalável, que você precisa carregar o mundo nas costas. E, assim, tem que ser forte o tempo inteiro. E a vulnerabilidade, ela é presente em todos nós. Ela faz parte de um arquétipo nosso também. A gente precisa ser fraco para ser forte, né? Já ouvi isso muitas vezes, porque você tem que reconhecer. Você só muda quando você reconhece o que precisa ser mudado. Quando você reconhece em você que habita aquilo. E então você muda. Enquanto você não reconhecer, você está cego, né? Você está preso numa ilusão. Você está acreditando numa ilusão que a tua cabeça criou lá, o superego criou. E aí você acha que você é aquela pessoinha. E a realidade não é essa, né? Você é o que é. Você é o que é e sem ilusões. Você é o pacote completo, né? É o pacote completo de coisas boas e coisas não boas. E a gente precisa dar conta dos dois. Eu costumo dizer que dentro da visão sistêmica do Bert Hellinger, ele fala que a gente é sempre 50%, né? 50% do pai e 50% da mãe. Quando tem alienação parental, o 50% do pai é horrível. Ou 50% da mãe é horrível. E a gente fica nessa alienação, né? Mas a gente é esses dois 50%. Então eu preciso dar conta disso na minha vida. Para eu conseguir, de fato, tomar a minha vida, tomar todos os meus recursos, inclusive aquelas coisas que às vezes fica difícil ainda para mim, para eu poder, de fato, seguir para minha vida, né? Sem ficar conectado com aquilo que faltou, porque não faltou nada, tá tudo presente aqui e agora, tudo aquilo que você precisa, tanto para você melhorar, passar para essa próxima versão sua, já está aqui com você. Só precisa começar a recordar, despertar para isso, para dar os próximos passos adiante num outro nível, numa outra frequência. Exato. E aí, de novo, avançar para uma nova fase dentro de um arquétipo ou adotando novas atitudes de um outro arquétipo que sejam mais funcionais para você naquele momento, né? Exato, e você pode criar os seus arquétipos, né? Então, você pode criar as suas versões, você cria as versões que você quer. E eu falo muito sobre, nas mentorias que eu dou, eu falo sobre conselheiros mentais. A gente sempre está procurando o externo, sempre no mundo externo. E aí eu sempre passo um exercício de você criar os seus próprios conselheiros, né? Quando você cria arquétipos dos seus conselheiros na cabeça e chama eles para um papo sério, eles te ajudam. Mesmo que os arquétipos ideais da sua cabeça seja, sei lá, Lady Gaga, seja qualquer pessoa que você admire, né? Mas que você crie a personalidade dessas pessoas na sua cabeça. Como a Lady Gaga lidaria com essa situação que eu tô passando aqui, né? Se você se montar um conselho, né? Exato, você monta o conselho e você chama esse conselho para a reunião. Napoleão Hill fala bastante disso. E assim, isso funciona porque nós somos conselheiros de nós mesmos, sabe por quê? Porque nós sabemos aonde dói e como dói. Por mais que a gente a gente sabe, né?
só. Por mais que a gente tente expressar, e a gente não sabe expressar, porque também não ensinaram pra gente na infância a falar nossos sentimentos, a dar nome Dá pros nossos nome. sentimentos. Então, hoje a gente também não sabe o que a gente tá sentindo. Aí a gente vai lá e chora, né? Que é bem infantil isso, a gente chora. Então, o que acontece? Quando você tem seus conselheiros, você não vai mais chorar. Você vai pedir conselho para eles. E você tá sentindo a sua dor. A dor é sua. O sofrimento é seu. Você não vai conseguir expressar isso com a mesma intensidade para outra pessoa. A não ser que você tenha uma facilitadora, assim como você, eu, um terapeuta, um psicólogo, um psicólogo. Que traduz, né? Que consiga traduzir que a gente, porque o que a gente faz é um papel de tradutor. Eu falo que a gente decodifica campos energéticos, porque às vezes não tem a fala. É isso mesmo. Não é? Às vezes só tem aquela frequência, aquele estado né, de emoção, mas não tem fala. A gente decodifica a emoção para dar nome, para reconhecer, para dar um lugar. Exatamente, dar o lugar. Isso aí é muito importante. Está em alta falar isso, né, hoje. Dar o lugar da fala. E eu acho tão importante. É porque, às vezes, até dentro desse tema de arquétipo mesmo, me parece que muitas vezes a gente perdeu o lugar. Tem muitas pessoas que estão desencontradas de saber qual é o lugar. Porque vive uma vida assim, tão no movimento de manada, de ir e sem saber para onde vai, perdeu a conexão com ela mesma, perdeu a conexão com as raízes até. Então, qual é o meu lugar? O que eu estou fazendo da minha vida? Da minha vida, não das vidas das outras pessoas, né? Exato. E a gente se reconhece a partir das nossas obras. E aí, provavelmente, a pessoa que esteja perdida, ela não esteja servindo a si mesma, servindo a alguma comunidade, porque a gente, Cortella fala muito isso também, né? De você criar uma obra e você falar, olha, fui eu que fiz. E aí a pessoa tem que falar, olha, parabéns. E aí, então, eu me reconheço como criador daquilo. Enquanto alguém não fala, é a criança, né? Que fica chutando bola o dia inteiro lá na parede, enquanto a mãe não fala, olha como você joga bem, ela continua não acreditando na capacidade dela. E nós crescemos assim. A gente fica o tempo todo criando obras, sejam elas profissionais, seja um bolo que você faz aí na sua casa e todo mundo elogia seu bolo. Isso tudo são obras que te reconhecem. Opa, então eu sou uma boa fazedora de bolos. Opa, então eu sei fazer isso. Aí você começa a se reconhecer. Quando você está perdido nesse desencontro, como você diz, provavelmente você não esteja fazendo as suas habilidades, né? Colocando o seu talento para o mundo, colocando a serviço, exatamente. A serviço, é bem essa palavra. E eu questiono muito sobre essa questão do lugar, porque é algo que eu venho trabalhando muito com as pessoas que eu estou atendendo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que estava assim, completamente perdida. Mano, o que eu faço? Eu saí do meu emprego, eu não tenho mais, não quero mais voltar para o que eu faço, estou sem referencial nenhum, é como se eu quisesse começar agora do zero. Eu quero fazer diferente a partir de agora. E eu preciso de alguém que me dê o primeiro passo, que me ajude a dar esse primeiro passo. E aí a gente vai reconstruindo, né, todo esse processo, trazendo e de uma forma a reconectar essa pessoa com os recursos que ela já tem, porque às vezes ela até já esqueceu desses recursos que tem. Qual é o chamado que tem, né, da alma dela para fazer algo e deixar e ajudando as outras pessoas ou servindo de alguma forma. Então é resgatar esse chamado, porque existiu esse chamado em algum tempo. Tinha ali. E de acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai perdendo isso, né? Vai parecendo que vai entrando no automático e vai se perdendo nesse caminho aí. E de repente a gente só precisa de uma dorzinha, né? De uma dorzinha. A gente não gosta, a gente gosta de ficar na zona de conforto, né? A gente tem preguiça de alguém aqui, eu não sei quem falou aqui, mas alguém comentou alguma coisa sobre errar, olha lá. Achei e voltou, que errar faz parte, reconhecer o erro e alguma coisa a mais ali que eu não tô achando. Reconhecer o erro é difícil. Então é bem isso, porque às vezes a dor, como diz a Helena Blavatsky, ela fala que a dor é veículo de consciência. Então, uma vez que a dor tá ali, a dor é o primeiro.
é o chamado. Eu preciso perceber, olha, o que que eu preciso fazer? O que que eu preciso mudar? Se eu tenho uma dor de dente, a dor de dente está ali doendo, não é à toa que dói, né? Porque se não doesse, o que que aconteceria com os dentes da nossa boca? Caía. E Sim. ninguém ia perceber. Então, existe esse chamado. E o chamado, eu acredito que é a porta de entrada para reconhecer os arquétipos, os ciclos que a gente está, né? E quais são os passos que eu posso dar, que eu consigo dar, porque às vezes a gente quer dar tantos passos, mas eu só consigo dar 2 por enquanto. Isso, Né? Entender os reconhecer as ritmos. capacidades. Reconhecer capacidades, reconhecer limitações, reconhecer Isso, o que ainda não sabe, né? Tá tudo bem não isso. saber. Onde estamos, Ronald fala que Ronald, onde estamos errando, Ronald, onde estamos errando, mas o que é importante errar errar é é não. maravilhoso. Eu acredito que É, o erro é uma forma de aprendizado. Então, assim, não importa o quanto você está errando, o que importa é você errar rápido. Porque você erra rápido, aprende rápido, muda e segue. muda Errar é rápido. Isso. completamente natural. É. Errar é normal. A gente foge, refuta o erro, quando na verdade a gente deveria encarar o erro e falar: e aí, cara, o que você está querendo me ensinar, né? Isso. A Luciana aí tá falando, né? Mas reconhecer o erro é difícil. Por que que às vezes reconhecer o erro é difícil? A gente tem que se fazer essas perguntas, porque às vezes é difícil, porque lá nas nossas crenças tem algo dizendo assim, olha, eu sou perfeita, eu não posso errar, Exato. Exato. A gente levou né? tanto a barra da nossa imagem mental de nós mesmos que a gente não admite quem nós somos. Como somos agora, a gente não admite que tem um processo para chegar nesse nível alto. E admitir que existe um processo que você precisa caminhá-lo para chegar lá, é você desconstruir a vulnerabilidade, como eu disse. E eu vou lembrar uma frase só para complementar isso que a Luciana disse, né? Que errar é difícil, reconhecer o erro é difícil e etc. Eu estou perdendo aqui os comentários aqui. Reconhecer o erro é difícil, depois teve um outro, mas enfim. Tem uma frase do Bert também, porque eu gosto muito da sistêmica, das constelações sistêmicas. Uhum. E aí tem uma frase dele que ele diz assim: somos todos imperfeitos. Ele só fala isso, somos todos imperfeitos. Se nós estamos aqui vivendo, enquanto estamos encarnados, somos todos imperfeitos. Porque só o imperfeito pode crescer. Só o imperfeito pode melhorar, pode se desenvolver. Porque aquele que é perfeito já morreu. Não está aqui mais, está em outro plano, mas não aqui. Verdade. Nossa, muito bonito isso. Foi uma então, a partir de uma... Foi uma catarse aqui para mim, foi uma expansão para mim. E isso é muito lindo, porque às vezes a gente cresce com essa ideia da perfeição, né? Que eu tenho que ser perfeita, eu não posso fazer nada de errado, mas se eu sou perfeita, eu impeço o meu crescimento, eu fico limitada no meu desenvolvimento, porque eu já sei tudo, eu não preciso fazer mais nada. E é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente também pensa a coisa de eu nasci assim, crescer assim, a síndrome de Gabriela, né? E você sempre exatamente. Assim. Aí outro dia, uma pessoa me parou na rua e falou assim, nossa, Aline, como você mudou. E eu falei, graças a Deus, que bom. Porque eu não sou a mesma pessoa de ontem, não quero ser amanhã a mesma pessoa de hoje, e esse é meu jogo. Que bom que eu mudei. E aí eu acho muito, assim, duro e rígido quando eu encontro nas minhas mentorias pessoas que falam assim, mas eu não vou mudar, eu já sou assim. E aí eu falo assim, caramba, mas é exatamente aonde está doendo em você. Você precisa reconhecer a resistência, isso, né? Por que você está resistente para uma coisa que você sabe que habita? E a irritação disso também é externada em outras pessoas. Então, tudo que irrita nessas pessoas, até na gente mesmo, quando irrita alguma coisa é porque habita na gente, a gente se identifica com aquilo. E por que não fazer uma autorreflexão de ver isso como um alerta? Tipo, opa, peraí, se eu tô irritada é porque tenho também, parece que eu sou igual a essa pessoa.
E ao invés disso, a gente fala que não, a gente refuta, a gente quer fugir, a gente foge de sofrimento. E assim, amiga, eu tenho uma coisa para te falar: o sofrimento inevitável da vida, ele vai existir, não vai mudar. Você precisa só mudar o seu olhar, a sua perspectiva e aprendizados, né? E tá aí, ó, essa fala sua é muito importante, Lerine, porque esse é o segredo da vida plena. Quer ter vida plena? Aceite o bom e o ruim, o belo e o feio, né? O dia e a noite. Isso é vida plena, é eu saber lidar com todos os momentos. É que nem eu olhar para o céu, eu acordo de manhã e de repente está um céu extremamente nublado, carregado, e falar para as nuvens, nuvens, sai que eu não quero vocês, eu quero o sol. Tem como? Não. Não tem jeito. Então, na nossa vida, enquanto a gente vem em evolução, que é a de infinito, a gente não tem a consciência, né, que a gente precisava ter para entender os processos da evolução, mas hoje o que a gente entende é que hoje, nessa dimensão, nosso maior ensinamento é lidar com a dualidade. Eu preciso entender o bom e o ruim, o feio e o bonito. O dia e a noite. A mulher, o feminino, o masculino. O homem e a mulher, masculino e feminino, as trevas e a luz. Então, quando, por exemplo, fala de vida iluminada, né, a gente estava conversando alguns dias atrás, quando eu falo em vida iluminada, eu estou jogando luz, de fato, naquilo que eu preciso ver para melhorar. Eu não estou excluindo as coisas que são ruins. Não, na verdade, eu quero dar luz para essas coisas para eu começar a reconhecer aquilo que realmente eu preciso olhar, mudar, transformar, que eu preciso dar um lugar para que eu me enriqueça. Yin e Yang são os opostos. Então, essa eu acredito que é o maior desafio e o maior ensinamento que a gente tem nessa dimensão, é aprender a lidar com essa dualidade, com esse equilíbrio, e aprender de fato a andar no meio, como o Buda falava, né? O caminho do equilíbrio, o caminho do meio, que é o caminho do meio que leva a gente para o nosso propósito, para a nossa missão, para aquilo que a gente veio fazer no mundo. Então é a linha do Dharma, a linha do meio. Senão eu vou ficar sempre nos altos e baixos, com muitos extremos, muito distantes. Então eu vou se aproximando cada vez mais do meio, né? Basicamente isso. Exato, muito bonito isso, aceitar a diferença. Na verdade, não tem outra opção, né? Você é diferente. Aquela história, né? Aceita que dói menos. Exato, porque a unicidade é o que te torna único mesmo, e a diferença é que importa. Que bom que somos diferentes. Imagina, todo mundo igual, ia ser... Bom, então é isso, Manu. Adorei, cara. Obrigada, viu? E que a gente possa cada vez mais, eu acredito, que ter referenciais, sabe? Os referenciais arquétipos, né? Então, que a gente busque esses referenciais, porque os arquétipos são referenciais. E tem tantos referenciais, assim, luminosos, como eu gosto de dizer, que a gente pode se inspirar todos os dias, né? Que eu não preciso simplesmente estar focado em arquétipos que são disfuncionais. Eu posso buscar outros arquétipos e buscar o que há de melhor em cada um deles para me fortalecer, para colocar na minha vida. E fica para essas pessoas que estão aqui. Isso, então fica essa inspiração para vocês, né, que estão ouvindo aí a gente. Vou deixar essa live aí gravada para todo mundo e mais pessoas poderem ouvir, se inspirarem em arquétipos que deixaram legado, que nos inspiram de alguma forma. Cita algum aí que a gente pode se inspirar, Lerine? Nossa, eu estava lendo muito Confúcio. Eu estou lendo muito Confúcio. Adoro. E aí, eu gosto muito da maneira fria e lógica que ele lida com a emoção, ao mesmo tempo que tem um potencial enorme emocional em tudo que ele coloca. Então, eu queria deixar o arquétipo do equilíbrio mesmo. O arquétipo, procurem personalidades equilibradas e que conseguiram ter sucesso a partir do equilíbrio da razão e emoção. Então, Confúcio é uma personalidade arquétipa que eu acho que é bacana vocês estudarem, lerem.
Gosto muito do arquétipo, o arquétipo da mãe que nutre. Nós somos todos nutrólogos, nutricionistas. Nós estamos para nutrir outra alma humana. Então, sempre presente, nós temos todas as polaridades, feminino e masculino, e que dentro de nós possa, com essa live, né, toda servidora, vocês possam resgatar dentro de vocês o arquétipo da mãe que nutre, da mãe que acolhe, da mãe que não quer controlar, ela simplesmente serve e nutre. Então, nós estamos aqui para servir. Exatamente, a gente está à disposição, né? Estar disponível, bem isso. Gente, então é isso por hoje, né? E se vocês quiserem, entrem em contato com a Lerine, sigam o canal dela, ela sempre está falando sobre essas coisas, né? Sobre esses assuntos, sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal, também espiritualidade. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que foi super assim. A gente só combinou o tema, mais nada. O que a gente ia falar, nada. A gente só deixou fluir e eu acho que foi muito útil para todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Para mim também foi muito útil, porque eu aprendo sempre, né? E então é isso. Depois a gente combina mais, né? Outros encontros assim, mais lives, mais vídeos. Quem sabe a gente grava vídeos sobre isso também, né? Tá bom. Então, tá bom, obrigada, Lerine. Muito agradeço. Obrigada. Nossa, sucesso nos seus trabalhos. Obrigada. Viu? Abundância para os seus, para nós, para todos nós. Para né? todos nós, para todos nós. A gente está conectado, assim, ajudando e servindo. A natureza não responde menos, né? Então, eu desejo que tudo seja desbloqueado no teu caminho, todos os milagres que tenham para vir no teu dia, na tua vida iluminada. Para todos vocês. Para todos vocês, exatamente. Isso aí. Obrigada, Lerine, então. Boa noite. Ela saiu, então, mas a gente já estava encerrando mesmo, não vou nem chamar ela de volta. Mas muito obrigada a todos vocês e até a nossa próxima live. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Ronald. Tchau, tchau, Sinara, personal. Até a próxima live.